Química da conservação de alimentos. A conservação dos alimentos pelo uso dos aditivos define-se como a adição de elementos químicos aos alimentos com o intuito de aumentar a sua vida da prateleira. Nesse contexto, as substâncias químicas com propriedades antimicrobiológicas adicionadas aos alimentos processados ou não são denominadas conservantes, cuja a função no alimento é inibir o crescimento ou o desenvolvimento de micro-organismos, prolongando a vida útil do produto e garantindo seu consumo com segurança. Conservação de alimentos. Com o processo de urbanização, surgiu a necessidade de se produzir e estocar grandes quantidades de alimentos, disponibilizando-os em diferentes lugares e distância. A aplicação da conservação de alimentos é um método bem antigo, já utilizado pelos povos antepassados que já conservaram excedentes de alimentos para o consumo futuro em épocas de crise ou seca. Com o avanço da tecnologia, os métodos para conservar os alimentos foram ganhando mais espaço para contrapor os processos de deterioração, responsáveis por causar perda excessiva do produto e custos excessivos para as empresas. Desse modo, a necessidade de ampliar a validade dos produtos alcança novos mercados e garantir a segurança dos alimentos é um dos principais fatores que impulsionaram a aplicação dos métodos de conservação na indústria. Salga. Dos processos de conservação de alimentos, a salga está entre os mais antigos e populares. A adição de sal ajuda na conservação dos alimentos, porque desidrata e evita o desenvolvimento de micro-organismos. O princípio de conservação pelo sal é basicamente o mesmo do processo de conservação pelo uso do açúcar. As bactérias presentes no alimento, ao entrarem em um ambiente de alta concentração salina, morrem rapidamente por desidratação. O processo de salga é feito com a adição de sal ou açúcar. Essas adições fazem com que a água contida nas células de tecidos animais ou vegetais saia das células por osmose e passe para a superfície do alimento. Diminuição da temperatura. Refrigeração. Nesse processo, que é bastante comum, os produtos são submetidos a temperaturas mais baixas que a temperatura ambiente, buscando melhorar a conservação do alimento. Congelamento. O congelamento é um processo de conservação dos alimentos em que a temperatura decresce a menos 18 graus Celsius ou menos. Nesse estágio, água e solutos cristalizam, provocando injúrias na maior parte dos micro-organismos presentes nos alimentos. Conservação de alimentos pela desidratação. Os micro-organismos presentes nos alimentos necessitam de água disponível para se desenvolver. Partindo desse princípio, a desidratação dos alimentos é uma técnica que pode ser utilizada com o fim de reduzir a sobrevivência de organismos que podem degradar os produtos. Alguns exemplos de alimentos que podem ser desidratados são leite em pó, frutas desidratadas, massas alimentícias, cereais expandidos, sucos de frutas. Conservação dos alimentos pelo uso de calor. O uso da temperatura na conservação dos alimentos talvez seja o mais comum e largamente utilizado nas indústrias. Pasteurização. A pasteurização é um processo que tem por objetivo a eliminação de micro-organismos patogênicos e grande parte da microbiota banal presente nos alimentos. Ultrapasteurização. A ultrapasteurização é um processo no qual o produto é submetido a temperaturas mais elevadas do que nos processos de pasteurização, por períodos menores. Branqueamento. O branqueamento é um processo de conservação de alimentos que consiste na imersão do alimento em água fervente, a fim de promover um cozimento por um período curto, e imersão, em seguida em um recipiente com água gelada. Conservação de alimentos por aditivos químicos. Os aditivos alimentares são usualmente utilizados em produtos industrializados para promover a conservação de alimentos e o aumento da vida útil dos produtos. Os principais aditivos que auxiliam na conservação dos alimentos são antioxidantes, que retardam as reações oxidativas que podem ocorrer em alimentos ricos em óleos e gorduras, antimicrobianos, que têm a capacidade de retardar ou mesmo impedir a multiplicação microbiana, acidulantes, que além de reduzirem o pH dos alimentos, tornam-os poucos convidativos para o desenvolvimento microbiano, conferem gostos ácidos aos alimentos.
Conservação dos alimentos por atmosfera modificada. O uso das embalagens em atmosfera modificada consiste na substituição do ar que está dentro da embalagem de um determinado produto por uma mistura de gases, que pode ser oxigênio, dióxido de carbono e nitrogênio. O efeito conservador se dá devido ao efeito inibiótico do dióxido de carbono sobre a parte do micro-organismo e também à falta de oxigênio no ambiente, pelo fato de muitos micro-organismos contaminantes dos alimentos serem aerófilos e sua ausência pode ser letal. Muitos são os métodos de conservação de alimentos utilizados atualmente pelas indústrias, e a cada dia que passa, novos processos têm sido desenvolvidos com o objetivo de garantir maior durabilidade, a preservação de características sensoriais, nutricionistas e, acima de tudo, a segurança dos alimentos.